Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito sério, de coisas que vem acontecendo, de algo grave que vem acontecendo na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que tem sido algo em massa e muito recorrente, que é a questão da depressão, do suicídio, de pessoas angustiadas com síndrome do pânico, desesperadas, e isso parece que tem crescido bastante nos últimos tempos. Bom, gente, na minha opinião, uma das coisas que tem favorecido muito isso, que tem fortalecido isso, é a questão da comparação. As redes sociais hoje em dia, elas mostram o quê? Elas mostram uma vida perfeita. Você vai olhar a vida de atores, de atrizes, de blogueiras, de modelos, e você vê aquela vida perfeita, que na verdade não é perfeita, não existe nenhuma vida perfeita, porque todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas questões, mas a gente não fica postando os problemas ali. Então, as pessoas ficam o quê? Ficam olhando, se comparando e pensando, nossa, minha vida é uma droga, nossa, eu sou um fracasso, minha vida não tem graça, sabe? Eu acho que é um excesso de estímulo, como o próprio Augusto Cury falou, que uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais estímulos, mais informação do que o imperador romano daquela época. Então, assim, é um excesso de estímulo tão grande, de comparação tão grande, que você está sempre o tempo todo se comparando a outras pessoas. E isso, o que acontece? Acaba gerando um nível de insatisfação muito grande, porque você olha para tua vida e olha para a vida do outro, e em vez de você focar naquilo que você tem, nas coisas boas que você tem, na tua família, todo mundo tem algo de bom na vida, você começa a girar em torno de uma insatisfação e desvalorizar aquilo que você tem, sabe? Hoje mesmo de manhã, enquanto eu tava indo pra academia, eu fiz uns stories falando o quanto eu tava esses dias, sabe, fazendo bicicleta, olhando no espelho, né, que tem espelho na frente do spinning, e agradecendo tanto por eu poder estar ali, por ter o meu corpo, por poder estar fazendo uma academia, sabe? Eu já sofri um acidente, algumas pessoas conhecem a minha história, eu já sofri um acidente gravíssimo, fiquei um tempo no hospital, fiquei quase um ano sem caminhar, né, de cadeira de roda, muletas, e eu lembro que aquele tempo que eu tava no hospital, gente, tudo o que eu mais queria era poder ver o sol, era sair, tudo o que eu mais queria era poder ir no banheiro e fazer minhas necessidades fisiológicas sozinha, sem precisar de alguém me levar pra fazer isso, que é tão constrangedor. Eu queria muito poder tomar um banho sozinha, sabe? Então hoje eu valorizo tanto eu poder sair, poder olhar o sol, poder fazer uma caminhada, poder fazer qualquer coisa. Você aprende a valorizar as pequenas coisas. E hoje, às vezes, a gente vive numa geração que tem tudo, e aí entra numa insatisfação enorme, porque tem tudo, sabe? Então, assim, não espere você perder algumas coisas para você valorizar aquilo que você tem. Se torne grato de propósito, mesmo que você não tenha vontade de agradecer. Comece a agradecer. Aquilo que eu sempre falo aqui, as palavras têm muito poder. Quando você começa a focar naquilo que você tem de bom e agradecer por aquilo que tem de bom na tua vida, se é saúde, se é um emprego, se é uma família, seja o que for, se são amigos, comece a agradecer por isso. Aquilo que a gente foca, cresce. Onde a gente foca, expande. Quando você começa a focar no bom, as coisas boas começam a crescer na tua vida. Os teus olhos começam a se ampliar para você ver as coisas boas e não ficar nessa comparação, sabe? Agora, quando você foca naquilo que você não tem, quando você foca nas coisas negativas, essas coisas começam a crescer na tua vida. Você começa a dar uma dimensão muito maior do que aquilo que realmente é. Sabe? É tipo mais ou menos mulher na TPM. Às vezes é uma formiguinha, mas ela vê um elefante. E as pessoas que ficam focando no negativo é a mesma coisa. Às vezes é uma coisinha ali, mas ela dá, sabe? Ela amplia de tal forma aquilo que aquilo se torna um gigante, que parece um beco sem saída. E é claro, gente, que a depressão, a angústia, a tristeza, todas essas coisas, elas também podem ter uma origem fisiológica. Não dá pra gente negar isso. Ah, então é frescura tomar remédio, é frescura ir no psiquiatra. Não, não é frescura. Tem a questão da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, dos neurotransmissores que às vezes podem estar abaixo, e a medicação vai ajudar a regularizar isso. Porém, geralmente tem uma raiz, tem uma causa emocional. Por isso, o que é o mais recomendado? Se você tá num nível de depressão muito grande, pensando em suicídio, um nível de angústia paralisante que tá afetando a tua vida ocupacional, sim, talvez você precisa de um tratamento, que vai precisar de medicação por um tempo até você conseguir sair disso. Mas eu recomendo que, associado a uma terapia, a um tratamento que vai te levar a descobrir qual é a causa disso, qual é a razão, porque só a medicação
medicação, o que acontece? Geralmente ela vai tamponar a raiz do problema, não vai tratar a fundo aquilo ali para descobrir, sabe? É a mesma coisa de você estar com infecção e você joga um curativo em cima ali e não vamos tratar, não vamos mexer nisso daqui. Por quê? Porque às vezes mexer nas nossas feridas, gente, dói. Olhar para dentro, às vezes dói e dói muito. Então a gente prefere ignorar. E por outro lado também, ainda existe um preconceito muito grande em relação à psiquiatria e à psicologia. Ah, isso é coisa para louco, isso é coisa para maluco. Gente, essa ideia já tá obsoleta, não existe isso. Se você tem um problema no estômago, se você tem uma gastrite, uma dor de cabeça, ou seja, qualquer doença que você precise tomar remédio, você vai tomar remédio numa boa. Agora, se você tá com um problema emocional e talvez você precisa tomar remédio por um tempo, qual é o problema de tomar o remédio até que você consiga sair deste momento? Não tô fazendo aqui apologia, sabe, a você tomar medicamento, nada disso, mas às vezes sim, às vezes é preciso. Mas como eu falei aqui, sempre associado a uma terapia, a um coaching, alguma coisa que vai trabalhar o teu emocional para você descobrir qual que é a raiz daquilo ali, para você não ficar dependente de medicamento. Um outro mito em relação à depressão é que isso é frescura. Gente, não é. E cuidado com aquilo que você julga, porque muitas vezes quando a gente julga uma pessoa em determinada área da vida, às vezes a gente vai passar pela mesma coisa para quê? Pra gente poder entender o outro. Então não julga aquilo que você não sabe, não julga aquilo que você nunca passou dizendo que é frescura. Eu já tive depressão profunda, eu fiquei muito tempo, eu ficava num quarto escuro, eu não tinha força para tomar banho, eu precisei tomar tanto medicamento nessa época que eu cheguei ao ponto de engordar 10 quilos, porque além da depressão eu também tinha enxaquecas terríveis que me davam náuseas, eu quase vomitava de tanta dor, eu somatizei um monte de coisas, foram um monte de problemas emocionais que eu passei de uma vez só, entre elas a morte do meu pai e mais um monte de coisas. Então assim, eu precisei daquele tempo. E sim, a ideia de suicídio passou pela minha cabeça algumas vezes, porém eu sabia que isso não era a saída. Cada um tem o seu direito a ter a sua crença, a acreditar em vida após a morte ou não acreditar. A minha crença é que não existe como você fugir daquilo que você tem que viver. Eu acho que não deve ter coisa pior do que uma pessoa que se suicida, que chega do outro lado. Eu acho que o maior arrependimento, a maior dor é querer voltar e falar, meu Deus, como a minha vida era boa perto do que é isso daqui, e não ter mais volta, sabe? Eu acho que aquilo que a gente tem que passar não tem como a gente fugir. E eu acredito firmemente que tudo tem um propósito, que toda dor que você já passou ou que você tá passando tem um propósito, e esse propósito é te dar autoridade para você ajudar outras pessoas, porque sinceramente, gente, eu não vejo sentido na vida se não for ajudar pessoas, se não for você tá fazendo algum bem aqui nessa terra. Eu acho que a vida seria muito inútil você passar pela terra sem ajudar pessoas, sem fazer o bem, sem dar a mão para levantar. E às vezes sim, às vezes você vai precisar passar por um sofrimento para você ter autoridade naquela área, para você saber o que é aquilo e você sentir empatia pelo próximo, para você poder dar a mão e para você tirar pessoas do buraco, do fundo do poço. Eu sei que tudo que eu passei foi com propósito, eu sou muito grata por todas as dores, por todas as crises, por todas as coisas que eu vivi na minha vida, porque isso me levou a ter um entendimento da dor do outro, a ter uma empatia, a ter a capacidade de me colocar no lugar do outro e de estender a mão onde me for possível, naquilo que for possível, estender a mão para tirar uma pessoa dali. Sim, eu vou fazer, eu sei o que é estar no fundo do poço. Mesmo que você não entenda hoje qual é a razão por você estar passando o que você está passando, seja talvez ter um filho que nasceu com algum problema que você não esperava, seja uma depressão ou alguém na tua família, ou uma crise financeira, uma falência, uma decepção, uma traição, eu não sei o que pode estar te levando a essa dor, a esse sofrimento, a essa angústia, mas acredite que tem um propósito nisso, e a hora que você superar isso, você vai se tornar tão forte nessa área, que às vezes uma palavra tua vai transformar a vida de outra pessoa. Quando a gente passa por uma coisa na nossa vida, a gente tem uma autoridade que você não imagina. Nós temos uma autoridade sobre aquilo que às vezes uma palavra vai libertar outra pessoa, que às vezes uma palavra, eu vejo assim, às vezes pessoas como num deserto, em terra seca, sedenta, e como você passou por essa experiência, uma palavra tua seria como uma garrafa de água que vai matar a sede daquela pessoa e que vai livrá-la da morte, vai livrá-la de morrer de sede. Então acredita que tudo tem um propósito. Eu vejo que Deus, sabe, Ele é intencional em tudo. Às
vezes as pessoas falam assim, depressão é falta de Deus. Se depressão fosse falta de Deus, então por que tantos padres, pastores estão passando por depressão? Estão passando por angústias, por síndrome do pânico, líderes religiosos cometendo suicídio. Por que é falta de Deus? Não, nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a isso. A gente pode sim passar por um momento de depressão. A gente está vivendo numa era, como eu falei, de uma comparação muito grande, de mostrar uma vida perfeita, sabe? Das pessoas postarem uma vida perfeita e que não é. Gente, a minha vida não é perfeita como a vida de ninguém é perfeita. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas crises existenciais, todos nós temos. E se nós não tivéssemos isso, nós nunca iríamos evoluir, porque isso nos ajuda a sermos melhores. Isso nos ajuda a crescer, isso nos ajuda a evoluir. Isso também nos ajuda a termos empatia para poder entender as outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas, que eu acredito que é o maior propósito nosso aqui nessa terra. E como eu falei para vocês, esse tempo que eu tive depressão, que eu ficava num quarto escuro, eu não queria ver ninguém, eu não tinha força para tomar banho, gente. Eu já cheguei a ficar 3 dias por aí ou mais, talvez, sem tomar banho, porque eu não tinha forças. Eu tomava vários tipos de medicamentos por dia e eu engordei 10 quilos, eu inchei 10 quilos. Quando me passava pela cabeça a ideia do suicídio, eu sabia que isso não era a saída. Eu morava sozinha, meu pai já tinha falecido e eu morava num prédio. E o que eu fazia? O desespero era tanto, a angústia era tanta, que eu pegava e descia e sentava lá embaixo no térreo, porque eu não queria me matar, eu não queria me suicidar. Só que era uma angústia tão grande, um desespero tão grande, que eu tinha medo de fazer uma besteira, de perder o controle sobre mim. Então por isso que a gente nunca deve julgar ninguém. E engraçado que antes de passar por isso, eu pensava assim, a pessoa que se suicida deve ser uma pessoa fraca, deve ser uma pessoa, sabe, que não tem coragem de enfrentar os problemas. E aí eu passei por isso e eu pude entender. Por isso que eu te falo, nunca julgue ninguém em nada, porque talvez naquilo que você julgar, você vai passar exatamente pela mesma situação para você poder entender a outra pessoa. Então eu sabia, racionalmente eu sabia que isso não seria saída, eu sabia pela minha crença até que seria o maior arrependimento, a pior besteira que eu poderia fazer e que não teria volta. Então eu descia, eu sentava lá embaixo no térreo, eu chorava e eu comecei a pedir ajuda. Eu fui atrás de ajuda, eu fui atrás de terapia, eu fui atrás de ajuda espiritual, eu fui atrás. E isso me trouxe um crescimento muito grande, isso me trouxe, sabe, algo muito maior. Eu comecei a ver a vida com outro sentido. Eu comecei a valorizar as pequenas coisas da vida. E talvez se eu não tivesse passado por essa dor, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não saberia valorizar as coisas pequenas. Então se você tá passando por isso hoje, busque ajuda. Se você não tem condições financeiras de fazer uma terapia, de fazer um coaching, de fazer um tratamento, use a internet pro bem. Tem muitas coisas ruins na internet. E tem essa questão dos estímulos, excesso de estímulo, de comparação, de tudo isso que é péssimo. Mas também tem muitos conteúdos gratuitos, excelente, que antigamente as pessoas não tinham acesso a isso. Então tem muita coisa gratuita na internet. Busque ajuda, assista vídeos que vão te colocar pra cima. Tenha pessoas em quem você pode confiar, em quem você pode desabafar. O desabafar, a gente ajuda demais. A gente às vezes só falar, só colocar pra fora. É engraçado que às vezes eu atendo pessoas que estão com problemas assim seríssimos, sabe? E aí a pessoa fala e eu só escuto, eu ofereço a minha escuta, a minha disponibilidade. Eu tô aqui, eu tô te ouvindo, eu estou te vendo, eu estou te notando. E quando a pessoa termina de falar, às vezes ela fala ali por muito tempo e ela fala: nossa, Mari, muito obrigada, que alívio, nossa, tô tão bem agora, parece que saiu um fardo sobre mim. Eu não falei nada. Às vezes eu não falei nada, eu simplesmente escutei. Então a importância da gente estar atento à nossa volta para ver se tem pessoas que estão passando por isso, pra gente oferecer a nossa escuta. Ah, Mari, eu não tenho formação em psicologia, eu não sou coach, eu não tenho experiência nenhuma. Talvez a tua escuta seja tudo que a pessoa precisa, a tua atenção. Muitas das coisas que nós fazemos é para chamar atenção. Muitas das coisas, gente, sim, nós compramos bolsas caras, nós compramos carros caros, nós queremos ter casas bonitas e muitas vezes tudo isso é uma forma de dizer: olha pra mim, me notem. Para e pensa pra ver se não é isso. É pra mostrar pros outros, é de ir numa festa e querer estar com o vestido mais bonito, de querer... Tudo isso é uma forma, nós somos carentes no fundo, o ser humano é carente. Desde criança nós queremos chamar a atenção dos nossos pais, chamar a atenção dos nossos professores, das pessoas mais velhas, como uma forma de dizer: olha pra mim, me nota. E sim, nós não nascemos pra sermos sozinhos, nós precisamos ser notados. Então vamos estar mais atentos, sabe? As pessoas que estão à nossa volta, que precisam de ajuda, e se é o teu caso,
caso, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, de buscar ajuda e sair desse lugar que você está hoje, sabendo que nada acontece por acaso, que existe um propósito muito grande nessa dor que você está vivendo hoje. Você vai se tornar uma autoridade nisso, uma autoridade muito grande. A tua palavra vai ter muito poder para levantar outras pessoas e você vai ver a alegria que você vai sentir quando a tua vida começar a trazer sentido para a vida das outras pessoas. Eu te garanto, eu falo por mim mesmo, não existe alegria maior do que você trazer sentido para a vida das outras pessoas. Então não é por acaso. Saiba que isso vai passar. Não pense, não deixe passar besteira pela tua cabeça, questão de suicídio, de desistir de tudo, sabe? Se você tá no fundo do poço, o lado bom do fundo do poço é que não tem mais para onde você ir, a não ser subir de volta, sabe? Subir. Então, não pensa besteira, não tem como você fugir daquilo que você tem que viver aqui. Viva isso, supere e você vai se tornar um gigante nisso. E você vai ver a alegria que dá, o sentido que existe na vida quando você se torna uma autoridade em uma área onde você pode levantar pessoas que estão passando por aquela mesma questão, por aquele mesmo momento. Ok, gente? Então essa é a minha mensagem pra você hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, aciona o sininho que tá aí pra você não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez você sabe que estão passando por esse problema, que pode ajudar outras pessoas. E se você quer fazer parte da minha lista VIP para receber meus conteúdos gratuitos e também receber as informações sobre o meu programa de uma vida comum para uma vida extraordinária, é só você clicar no link que tá aqui embaixo e cadastrar o seu e-mail, ok? Um beijo grande, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.